né, nós vamos dar início à palestra do professor Cleiton Garcia. Né, o professor Cleiton é fundador e diretor de produto e tecnologia na Upflux SA, liderou projetos de transformação digital e plataformas digitais da WEG desde 2003 até 2019, leciona disciplinas relacionadas à inteligência artificial e aprendizagem de máquina na Católica de Santa Catarina desde 2010, é doutor em informática desde 2020, né, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, com foco em técnicas de mineração de processo e inteligência artificial. Então, de antemão, já te agradeço, Cleiton, por estar aqui conosco, né? Nós temos aqui um público formado por alunos em nível de graduação e pós-graduação, e algumas pessoas que estão entrando online, também a maioria delas, alunos de pós-graduação. Tá? Então, tu tens aí, a gente tem até o meio-dia, tu podes falar, primeiramente, se preferires, e depois nós abrimos para perguntas, né, do público em geral. Então, muito obrigada novamente, coloco, né, a palavra contigo. Obrigado, professora Lucinéia. Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, sinalizem se tiver algum problema com o áudio. Fica tranquilo que sinalizamos. Obrigado pelo convite. Né, eu organizei aqui uma apresentação breve aqui para falar um pouquinho, que eu acho que muita gente pergunta, poxa, como né, surgiu uma startup e tal, né, como a Upflux, né? Então, sempre a curiosidade dos alunos, então gosto sempre de contar um pouquinho da história. Depois eu vou falar aqui o foco, né, do nosso assunto, que é conhecer um pouco do Process Mining, falar um pouco de cases e aplicação. Depois eu abro aí para fazer demonstrações e também para perguntas de vocês. Então, só comentando, né, a Upflux, a gente teve aí um início muito focado, né, dentro da universidade, né, a gente começou em 2017 dentro do programa de mestrado e doutorado da PUC Paraná a desenvolver um framework. No tempo, a gente conhecia basicamente processos na área da indústria, né, eu já tinha mais de 15 anos dentro de uma grande empresa de manufatura, que é a WEG aqui, principal fabricante de motores, né, uma das 3 maiores do mundo, né, e entre outros aerogeradores, projetos ali relacionados a diagnóstico de máquinas, enfim, mas a gente sempre, né, tinha aquela visão de processos dentro da manufatura, né? E em 2017 surgiu uma oportunidade da gente aplicar os algoritmos que a gente estava desenvolvendo dentro do programa aí de mestrado e doutorado da PUC Paraná, dentro de uma instituição de saúde, né? Que foi o nosso primeiro cliente, né? Meio escrevendo, né, uma proposta de escrever um artigo científico, né, em conjunto com outros alunos de doutorado que trabalhavam na Unimed do Paraná, que veio aí a nossa, poxa, que vocês não querem adaptar e fazer né, esses algoritmos que vocês já estão desenvolvendo mais adequados para a realidade da saúde. E assim, né, surgiu em 2017 o primeiro projeto aí que permitiu alavancar e nascer a startup. Obviamente, né, dentro dessa trajetória, muito desenvolvimento, né, de pessoal, né, principalmente para conseguir gerenciar uma equipe, gerenciar times, administrar uma empresa, né. Em 2021 a gente já começou né, dentro desse nosso primeiro pool de crescimento a ser reconhecido por avaliações internacionais, né? Então já conseguimos aparecer no ESG, no Everest Peak, no Gartner a gente ainda está no Peer Insights, né? Estamos a um passo aí de entrar para o quadrante mágico, né? Por algumas questões de 5 milhões de faturamentos em dólar, enfim, mas estamos aí no caminho para entrar nesse outro quadrante também. A gente já é reconhecido como líder, né, na América Latina, né, dentro dos cases, né, a gente tem a maioria dos cases dentro do cenário Latam, com 80 clientes, temos aí parceiros certificados, né, e mais de 200 processos, né, no dia a dia sendo monitorados pela nossa plataforma. Nesse ano, né, a gente ganhou aí 2 reconhecimentos, né, que nos dão bastante orgulho, né, o primeiro deles né, o 100 Startup, a gente tirou ali número 1 na categoria de inteligência artificial, que nos deixa muito, muito feliz, aí, muito contente por esse reconhecimento, né, e também dentro da Conap, né, a gente teve aí um dos cases, né, como vencedor aí do desafio de inovação, né, então também tivemos
duas premiações bastante relevantes, uma no segmento que ainda é o carro-chefe da Upflux, né, que é o segmento de saúde. Comentando um pouquinho, né, dentro do Peer Insights, né, temos aí um review bastante considerável, né, e também já dentro aí de uma avaliação considerando o cenário América Latina, a gente já aparece entre os líderes como, né, reconhecida aí como solução, né, de fato aí com uma boa cobertura de cases e clientes aqui na nossa região. Então, né, separando aqui alguns cases para falar, clientes de referência, né, a gente, apesar de, né, de eu ter comentado que nos primeiros anos da empresa, né, praticamente ali os 3, 4 primeiros anos a gente atuou somente em saúde, a gente já atua em manufatura, né, junto com a Electrolux, né, bens de consumo, né, então acho que muita gente já deve ter eletrodomésticos dentro da sua casa dessa grande marca, né, então já com ganhos aí comprovados, né, 15% de aumento da eficiência da produção, redução aí de 4% de né, fazer certo da primeira vez, né, com melhoras de indicadores aí, né, como controles aí relacionados à qualidade de produção, dentro de grupos de hospitais e laboratórios também, né, a DASA, né, a gente já teve aí uma redução de tempo total de atendimento na anatomia patológica, né, dentro dos principais produtores, né, que entregam exames aí para todo o sistema de saúde, né, então ganhos bastante expressivos, né, com o aumento dessa produtividade e também relacionado aí à redução de violação de SLA. Dentro do cenário hospitalar, dentro do Grupo Marista, né, que nos dá bastante orgulho de ser reconhecido e de ser escolhido como fornecedor deles, né, a gente começou todo o trabalho de pesquisa, desenvolvendo os algoritmos dentro do Grupo Marista, né, na PUC Paraná, mas eles possuem 2 hospitais na cidade de Curitiba, e lá a gente já teve aí ganhos bastante expressivos, né, relacionados ao processo do ciclo de receita, então com ganhos aí superiores a 71% aí, dessa redução de lead time dentro das contas, da gestão das contas médicas, e também o AC Camargo, onde a gente aí já teve mais de 10 milhões de reais de saving, de oportunidades relacionadas aí às não conformidades aí dentro do processo de contas a pagar. Alguns dos parceiros, né, inclusive acho que alguns também já talvez já tenham falado um pouquinho de BPMS para vocês, né, como a iProcess, né, que é parceiro nosso também, ajuda a gente aí a ir para o mercado, a implantar dentro desses clientes. Então, por quê? Né? Só dando uma visão rápida, né? Mas por que processos são importantes? Né? Então, todas as organizações, elas dependem de processos, elas escalam por meio de processos, né? Gerenciar talentos individuais é muito complicado, né? Quando uma empresa tem centenas de pessoas, né? A gente aqui com 50 pessoas já dentro da nossa estrutura aqui de empresa, a gente já precisa de processos repetitíveis, né? Para gerenciar, controlar a qualidade, garantir a entrega. Então, toda a gestão de processos, de atividades, de serviços, elas dependem de processos para, de fato, escalar e escalar com qualidade. Então, diariamente a gente tem problemas, né, seja entrega de um serviço, seja implantação de um novo cliente, tudo depende, né, dessa gestão de processos, né? E aí aqui né, o que a gente observa é que dentro desses processos, dentro dessa jornada de como a gente entrega as coisas, né, às vezes quem está executando acha um caminho mais eficiente, que pode ser um caminho mais eficiente, mas que pode gerar um problema, que pode gerar um risco, que pode gerar uma não conformidade, que pode cortar alguma coisa que é um controle de segurança, alguma coisa que está ali, né, devido a um motivo, né? Só que muitas vezes esses atalhos que são seguidos no dia a dia, eles podem ser também uma eficiência, né? Então, o que é o melhor, né? Tudo depende do que a gente tem de restrição. Talvez para uma bicicleta, né, não era para ela estar circulando ali. Então, essas restrições também acontecem dentro dos processos de negócio, né? Então, o que é o melhor, né? Nem tudo depende do contexto, né, do contexto, da robustez, né? Um processo ele pode ser muito pesado para uma empresa pequena executar um processo robusto, né, definido para uma empresa de 30 mil funcionários, pode ser que aquele processo não seja válido para uma empresa mais enxuta, né? Então, tudo depende do
contexto, né? E poxa, são processos fluidos, né, adequados para a realidade de cada organização, né, que garante aí que os diversos processos, né, no nosso dia a dia atendam às expectativas, né, desde ter uma prateleira com mercadoria dentro do varejo, né, ter uma logística adequada, né, de caminhões, aviões, aeroportos, enfim, ter, né, toda a manufatura com a produtividade, qualidade adequada, ter uma sustentabilidade financeira, um fluxo de caixa adequado, né, dentro dos prazos, né, e, enfim, todos os insumos aí para uma mesa cirúrgica, leitos disponíveis para quando o paciente sair da mesa cirúrgica, né. Então, toda essa fricção, né, a gente precisa de processos fluidos. Mas e quando os processos não atingem o esperado, né? Quando as organizações aí, mesmo medindo, né, diversos indicadores, né, a gente sempre gosta de falar um pouquinho dessa analogia, né? Ele é indicador, mas, né, para de fato só indicador, né, não permite que a gente visualize de fato, né? Não adianta eu ter centenas de indicadores se eu não de fato conseguir resolver esse problema, né? E aí o que as organizações fazem, né? Mesmo com todos esses indicadores, quando a gente tem um problema, quando um processo tem de fato algum ofensor, alguma ineficiência, geralmente, né, o que a gente vê na grande maioria dos casos é utilizar ainda técnicas tradicionais de mapeamento de processo, né? Vai lá, né, o brown paper, né, o papel na parede, pega lá os pacotinhos de post-it e vai, né, fazer esse trabalho manual, né, de identificar qual que é né, esse fluxo, qual que é esse caminho, onde estão as ineficiências, quais que são as tomadas de decisões, quais que são os fluxos alternativos, exceções, problemas, lead time em cada uma dessas transições e majoritariamente dentro deste cenário que a gente reconhece hoje nas organizações os problemas, né, usando técnicas, cronoanálise muitas vezes, né, usando aí o cronômetrozinho para ver, poxa, da atividade A para a atividade B, qual o tempo que eu demoro, né? E isso muitas vezes depende de poucas amostras, né, o que dá uma representação baixa dessa realidade, né, e muitas vezes a pessoa quando está executando e ela sabe que está sendo medida, né, por ter a presença de alguém ali fazendo muitas vezes a cronoanálise, ela já tem um comportamento diferente do padrão e sem falar que depende aí de uma equipe de gestão da qualidade, né, equipe de melhoria de processo que consegue entregar um número bastante limitado, né, de projetos de melhoria dentro do ano, né, digamos assim, porque o esforço é grande, né. Então, independente da técnica utilizada para melhoria de processo, o que a gente vê atualmente, né, que as organizações elas dependem de mudanças e cada vez, né, tudo precisa de mais eficiente, ser mais eficiente, entregar a mudança de forma mais rápida. E aí, nesse cenário, né, dessas abordagens mais utilizadas, o que a gente vê de percepção é que quando eu tenho aquele brown paper, eu tenho os post-its idealizados numa sequência, a gente pensa geralmente no caminho feliz. Existe ainda muita subjetividade em como as coisas são mapeadas, né? Tem uma variabilidade de interpretação, né, de quem está nesse grupo, a persuasão das pessoas que estão envolvidas nesse processo de mapeamento do processo como ele é, né, do as is. E alguns fatores aí de impacto são, né, a persuasão, né, a falta muitas vezes de domínio de negócio, às vezes envolvimento de gestores e não de quem sabe como o processo é executado na prática. Os envolvidos muitas vezes têm uma certa deficiência de conhecimento de como as coisas acontecem de fato, né? E às vezes alguns problemas que são reais querem ser jogados para baixo do tapete, porque o problema é sempre da sessão anterior ou da sessão posterior, nunca a autorresponsabilização geralmente é baixa nesse tipo de técnica, né? Que requer uma exposição, uma sinceridade dos envolvidos, e muitas vezes quando se coloca gestores, preferem dizer sempre que o problema é da equipe tomadora ou consumidora de serviço da área dele, né? Então,
falta aí técnicas, métricas objetivas e tem uma complexidade para rodar esse processo novamente, né? Ou seja, fiz uma melhoria, preciso validar se trouxe resultado, né? Eu muitas vezes preciso repetir uma cronoanálise ou ir para campo novamente, então tem que acertar de primeira porque senão vai atrasar o próximo projeto que eu tenho que tocar ainda nesse ano, né? Então, esse cenário de melhoria de processo usando as metodologias tradicionais geralmente sofrem desses desafios, né? Além disso, né, os gestores de processo, eles têm aquela, né, o QPOP, né, os procedimentos operacionais descritos em várias documentações, né, que muitas vezes são uma coleção ali de protocolos para manter uma ISO, né, que eles são ali revividos a cada recertificação, quando tem né, a visita né, de fato de quem vai avaliar se né, esses procedimentos né, estão sendo seguidos, então precisa ser revivido de tempos em tempos para ver se como está documentado é seguido na prática. Muitas vezes essas áreas né, de qualidade elas têm um baixo compromisso com o desempenho, né, elas basicamente focam muitas vezes em conformismo, né? E o conformismo às vezes tem uma visão né, que é fazer de fato como as coisas são documentadas e não da maneira mais eficiente. Falta uma auditoria contínua, depende dessa visita anual ou bianual né, do avaliador, né, de quem vai fazer a auditoria para saber se de fato o que está no papel é seguido. E no mundo de hoje, né, quem se adapta é que vence, né? Então, os processos da época fordista, né, muitas vezes a gente vê cada vez mais grupos de empresa deixando algumas de suas unidades mais ágeis, com processos, dinâmicas que se adaptam melhor ao mercado, né, atuando aí como às vezes até tem um core, né, uma área, um centro de serviços compartilhados um pouco mais tradicional, mas cada vez mais os negócios precisam abraçar essa tendência ágil de entregar as coisas com menos, né? E como que a mineração de processo ela se encaixa com isso, né? A gente né, eu trouxe aqui uma definição de 2016 do Van der Aust, né, que ela é esse elo perdido entre a ciência de dados e a ciência de processos. A gente falou até aqui de ciência de processos e como que a gente mistura né, a ciência de dados com a ciência de processos. Então, basicamente, na ciência de dados a gente tem né, um conjunto aí que vocês já conhecem muito bem, de machine learning, data mining, estatística, buscas heurísticas, né, análises preditivas, e dentro da ciência de processos a gente tem né, toda a parte de formalização de processos, métodos, linguagens formais para documentar processo, automatização, pesquisa operacional, otimização, e com a junção destas duas áreas, nasceu aí essa nova disciplina, né, não tão nova já, mas que tem como definição aí essa busca por descobrir, monitorar e melhorar os processos, mas sempre voltada para extrair isso de forma automática, né, extraindo esse conhecimento por logs de eventos, pelos dados que estão dentro dos sistemas de gestão da empresa, né? Então, extraindo muitas vezes aquele log, aquelas datas que geram pouco valor dentro dos ERPs, né, que muitas vezes são olhadas pontualmente para auditorias ou nem olhadas, né, mas transformando isso em algo ativo, né, para descobrir e monitorar de forma contínua os processos. Então, o Process Mining aí sempre se faz analogia, né, principalmente na área da saúde fica muito óbvio isso, né, ela é um raio-x para o processo, né, ela tem essa capacidade de mostrar ineficiências, problemas, né, que ao olho nu ninguém vê. E dentro dos projetos de melhoria, né, pelo menos aí pesquisas né, já de 2013, né, reportaram aí 50% de redução no tempo e custo dos projetos de melhoria. E na prática a gente observa muito mais, porque não é só o projeto de melhoria, é manter essa melhoria contínua. O que mesmo muitas empresas tendo um departamento de melhoria contínua, essa melhoria contínua é uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, para passar por cada processo da empresa, porque fazer isso de forma contínua, sem ferramenta que promova isso, é de fato muito difícil. Um pouquinho do histórico né, de Process Miner, né, entre 98 e 2001 foram as primeiras publicações, ainda muitas falando em workflow mining, né? Algumas nem falam, ou process discovery, depois, né? Aí
depois, acho que em 2001, que acho que foi cunhado o Process Mining como termo, né, mas as primeiras publicações ali ainda falava em Workflow Mining. Em 2003, o primeiro algoritmo não utilizando, né, as primeiras abordagens ali foram utilizando algoritmos genéticos, redes neurais recorrentes, né. Em 2003 surgiu o primeiro algoritmo focado de maneira, né, a lidar com esse desafio de forma mais própria, né, que foi o AlphaMiner. 2009, né, foi estabelecida aí pela E3E uma força de trabalho, uma força-tarefa, né, focada no tempo, né, em Process Mining. Em 2011 foi publicado um manifesto, né, para aproximar principalmente a indústria, né, da academia, e também cunhou aí com a primeira publicação do livro, né, do Van der Aust de Process Mining, a primeira publicação, que foi revisada em 2016. Aqui o fato relevante para nós, né, que em 2017 a gente fundou a empresa aqui de Process Mining, e obviamente muito influenciado aí por toda essa linha já de pesquisa, né, que foi desenvolvida aí por esses anos aí dos pesquisadores, né, e principalmente aí do livro do Van der Aust. E em 2019 a primeira conferência internacional de Process Mining, né, e aqui o nosso primeiro evento, né, em 2021 a gente realizou aí o primeiro Process Mining Day no Brasil, e que a gente vem realizando aí anualmente, né. Beleza, eu falei que a base, né, do Process Mining, o alicerce, é a gente ter logs de eventos, ter dados, né? E o que são eventos, né? Basicamente é uma tríplice formada por 3 dados fundamentais. A gente precisa saber quem, o que e quando, né? Quem, né, o identificador, o case ID, né? Por exemplo, o número de uma ordem de venda, o número de uma ordem de produção. Na saúde pode ser o número do atendimento ou o número do paciente. As atividades, né? As etapas do processo que vão sendo realizadas em cada um desses diferentes processos e quando cada uma realizou. Então, diferente de técnicas de data mining, a gente sempre trabalha com dados contextualizados no tempo, né? Então, sem a informação data, né, as técnicas de process mining não fazem sentido, né? Então, sempre dependemos dessa tríplice, né, de uma contextualização temporal para a gente, de fato, poder aplicar essas técnicas. Aqui só um exemplozinho, né? Basicamente, o case ID, atividade e o marcador temporal são as atividades, né, são as informações mínimas, né? A gente tem um atributo de extensão adicional aqui, por exemplo, como executor, quem realizou cada uma dessas atividades. E o case ID, né, a gente consegue observar aqui que ele se repete, né? Então, poxa, foi criada a requisição de compra, foi analisada essa requisição, foi solicitada ali a abertura de cotações, analisada essas cotações, teve alguma alteração e até analisar a requisição de cotação, né? Então, essas atividades são realizadas em sequência com as datas e os executores relacionados a cada uma dessas atividades. Com base nessa matéria-prima, né, que é um log de eventos, a gente vai para a primeira técnica, né, o primeiro tipo, né, né, o primeiro tipo de aplicação, que é a descoberta, né? Então, basicamente, na descoberta, né, também chamada inicialmente de play-in, né, o que a gente faz? A gente aprende o modelo de processo, como de fato ele acontece com base nessas evidências do mundo real, né? Então, com base nesses logs de evento, extraídos, né, de diversos sistemas, né? Aqui alguns dos sistemas que a gente já tem conectores prontos, né? Mas seja SAP, TOTUS, né? O Philips Stasi, né? O Bittrex, Zendesk, Gira, né? CRM, enfim, a gente extrai essas informações, transforma ela para um log de eventos e aí faz essa ingestão, onde a gente descobre de forma automática qual que é o modelo de processo, para assim ter insights e controlar de forma cíclica essa otimização. Então, basicamente, o que é um rastro, um trace do log de eventos? É a gente ter N atividades. Então, poxa, tem o caso ali, paciente 1, admissão, triagem, consulta, alta, quando aconteceu cada uma delas, né? Então, a gente tem sequências de atividades, cada uma pode ser representada de uma forma
simples, né? Mas quando a gente junta várias realizadas em ordem diferente, isso vai se tornando algo mais complexo, né? Então, essa descoberta, né, permite com que a gente crie níveis de abstração, né, onde muitas vezes lá naquele mapeamento inicial, no caminho feliz, a gente tem uma expectativa do processo ser assim. Mas quando a gente aplica algoritmos, a gente vê que nossa realidade é muito mais complexa. A gente tem vários, né, um espaguete, né, em vez de ter aquele fluxo linear que era o esperado, né? Então a gente consegue identificar os N processos, né, as N variantes do processo que fazem parte dessa grande diversidade, né, de caminhos de complexidade aqui relacionados a todas essas ineficiências ocultas nesses caminhos, né? Então, muitas vezes, assim, o caminho feliz, a gente consegue, né, desenhar ele de forma muito trivial, né? Então eu pego ali, o caminho feliz acontece em 20% dos casos, né? E aí se a gente pegar, junta todo mundo numa salinha, vai registrar isso para fazer um processo de melhoria de processo, numa sala com brawl paper, juntando, fazendo sessões, a gente observa ali 40% do comportamento, vamos chutar ainda de forma muito otimista, né? Que muitas vezes o 40% ainda tem uma complexidade muito maior do que está abstraído aqui. Mas, de fato, identificar todas as variantes, todas as ineficiências, os caminhos, as violações, caminhos não desejados, né? De fato, só como uma ferramenta como né, de Upflux, né, ou como alguma ferramenta de Process Mining que a gente consegue visualizar toda essa diversidade, esses caminhos alternativos que acontecem no dia a dia. Então, basicamente, o que a gente busca, né, com todas as técnicas de mineração de processo, é de fato abrir, né, a caixinha do RP, abrir a caixinha do CRM, de todo e qualquer sistema de gestão, para entender como as coisas acontecem ali dentro de fato, né, e não trabalhar simplesmente com uma abstração, como aquele caminho que eu desenhei e espero que todo mundo esteja seguindo, porque está no workflow, porque está no procedimento operacional, mas existem, né, vários furos, né, no processo, muitas vezes até sendo gerenciado com uma ferramenta de BPMS, as pessoas vão no RP e fazem atividades sem que elas estejam na ordem correta, né, ou fazem alterações, ou fazem mudanças de condições comerciais, enfim, coisas que não estavam previstas dentro do caminho feliz, mas que surgem no dia a dia como necessidade e geram ineficiências que muitas vezes não são percebidas quando a gente vai atuar em melhoria nesses processos. Então, basicamente, né, com base nesses logs de eventos, o que a gente faz é identificar como os processos eles são executados na prática, identificando gargalos, né, e mostrando, aplicando ênfase visual para a gente ver que, poxa, nesse caminho aqui eu tenho 20 dias, identificar retrabalhos, né, muitas vezes eu tenho repetições de atividades, tenho loops entre essas atividades, ou tenho tempo de execução longo em determinada atividade, né? Então, todas essas ineficiências, desvios, né, oportunidades de automação para uma aprovação de crédito, por exemplo, a ferramenta permite a gente identificar. O segundo tipo de mineração de processo é a verificação de conformidade, né, onde a gente basicamente utiliza como base, né, o BPMN, né, uma notação, né, formal do processo, onde a gente utiliza esses elementos para definir como o processo deveria ocorrer, também enriquecendo isso muitas vezes com controles de SLA, SLO, né, nível de serviço, né, um acordo desse nível de serviço interno ou externo, né, com o cliente. E aí passa a fazer essa verificação, né, do que a gente tem de violação no dia a dia, né? Então, como os dados são imputados, extraídos do RP de forma automática, né, eles são sempre validados em relação a como, né, como os modelos de referências, os processos de referências estão definidos, né? Então, tornamos as especificações, aquele procedimento, muitas vezes documentado de como o processo deveria ser executado em algo ativo, que é controlado no dia a dia, e todas as violações elas podem ser priorizadas, né, para serem tratadas, né, a gente costuma e tem embutido dentro da ferramenta uma ferramenta de Kanban, onde a gente consegue tratar essas não conformidades, priorizar elas, endereçar para
para equipes, para ações distintas, acionar seja outros sistemas ou pessoas, né, dentro dessa cadeia de ajuda para priorizar essa melhoria contínua com ações práticas dentro de cada um dos desafios que a gente atua, né? Então, né, dentro desse cenário, né, uma analogia que a gente sempre gosta de fazer aqui é perceber um pouco né, o que seria essa verificação da conformidade. Né? Então, por exemplo, num processo simples, né, de uma solicitação de viagem, né, a gente tem lá a solicitação, né, a atividade A aqui, e aí, em paralelo, acontece o planejamento do gestor de viagens e junto com a verificação do orçamento da área. Depois é tomada uma decisão se vai para o caminho G ou para o caminho H, né? Aceita ou se rejeita. Então, esse aqui, né, uma anotação aí, BPMN, de um processo que a gente tem muito, muito claro aqui, muito bem detalhado, né? Então, poxa, quantos caminhos diferentes a gente tem dentro desse modelo de referência estabelecido? Então, por exemplo, posso realizar A, B, D, né? Então, realizei primeiro o B, depois o D e depois o E, e aí foi aceito? Sim, é válido. Então, esse modelo permite isso. Eu também posso realizar em ordem contrária, por exemplo, fazendo primeiro a verificação do orçamento e depois o planejamento e assim por diante, indo para aceitação. A mesma variação com a rejeição, né? B, D, E, H, né? Ou D, B, E, H. Então, são os 4 caminhos aceitos por aquele modelo, né? E se a gente complicar o modelo, colocando, né, dentro dessa decisão que eu poderia reiniciar o processo. Então, nesse cenário aqui, quantos caminhos distintos, né? Quantos traces diferentes a gente pode ter com esse cenário aqui, né? E a resposta é infinitos, né? Porque agora eu não, né, eu posso ficar A, B, C, E, H, ou não, voltar quer dizer para cá, né? C de novo, ou B. Né? Então, eu acabo tendo uma possibilidade de infinitos caminhos quando eu coloco, né, um loop dentro do processo, né? Então, por isso que as técnicas de verificação de conformidade, né, elas têm um custo computacional um pouquinho elevado, né, porque muitas vezes elas trabalham com o replay em cima do modelo. Existem técnicas por alinhamento, tem todas aquelas que fazem a reexecução, né, que é o replay que eu citei, mas por distância também, então existem alguns tipos de técnica, né? Aqui só para exemplificar, né? Então esse cenário aqui a gente tem o B, né, que realizou ali as 4 quer dizer a solicitação da viagem aqui A, que foi às 14h09. Depois, às 14h19, a gente tem a atividade B aqui, que foi executada. Depois, a gente tem aqui às 10h08 a atividade D, que foi realizada. E depois teve a atividade E, que foi às 18h58. E, por fim, teve a atividade 29 aqui, no minuto 29, sendo realizada pelo Paulo, né? E aqui o problema que é a gente passando o olho, aparentemente parecia que estava certo, né, que estava tudo dentro do esperado, mas esse 18 aqui, ele é antes do 19. Né, então, não posso ter nessa decisão aqui sendo realizada antes da atividade B. Né, embora a gente passando o olho muitas vezes em processos extensos, isso parece algo aceitável, né, mas na prática não é. Aqui, só fixando, né, colocando que foi realizado às 25, aí a gente tem a conformidade aqui do processo ok, né, então ele foi aceito, né. Dentro da plataforma, né, o que a gente tem é uma ferramenta drag and drop, onde a gente cria os modelos de referência para eles serem verificados, né. Então, basicamente aí, clica, arrasta, pode, dentro das, né, fazer verificação relacionada a atividades faltantes, transições adicionais ou faltantes, fazer mapeamento de atividades, tarefas, recursos executores, tempos de transição, tempo de
de execução de uma tarefa, né? O que é tempo de transição, tempo de espera aqui entre finalização da outra até o início da outra, né? Ou tempo de transição da atividade, né? Por exemplo, quanto, né, dentro da atividade, entre o início e o fim dela, eu realizei, né? Então, quando eu tenho marcações de início e fim, eu posso ter diferentes SLO dentro desse cenário. Então, só fazendo aí um resumão dos tipos aí de mineração de processo. Basicamente, a gente tem a descoberta, onde, por meio de algoritmos, a gente descobre como o processo acontece na prática, identifica gargalos, gaps, né, tudo isso conectando aí em tempo real nos sistemas de gestão e extraindo os processos, né, reconhecendo essas variantes de tudo que acontece. A gente tem a verificação de conformidade, né, onde a gente vai comparar isso em relação ao modelo de referência e alertar as violações, as não conformidades que acontecem no dia a dia, e tudo isso a gente trabalha de forma contínua, né, para fazer o aprimoramento dos processos, identificando retrabalhos, ineficiências, atuando de forma analítica e compreendendo essas correlações das falhas em relação ao processo, né? Então, só uma visão geral sobre mineração de processo, né, sobre os principais tipos, e queria passar um pouquinho aqui alguns cases, né, que a gente tem. Então, a gente sempre tem uma metodologia onde a gente sempre trabalha fazendo, né, essas identificações, monitoramento contínuo do processo aí com uma ferramenta automatizada, coleta automática, né, a gente faz aí o processo, né, sempre de forma exaustiva, ponta a ponta da organização, dos processos e dos eventos que acontecem, né, tudo 100% dirigido por dados, né, de forma automática e de forma contínua, né. Então, dentro do cenário não só saúde, mas contas a pagar, compras até o pagamento, contas a receber, isso ele é global para qualquer segmento, para qualquer, seja saúde, manufatura, enfim, temos aí a possibilidade de processos dentro do cenário administrativo, eles são muito similares, independente do segmento. Dentro aí do foco mais relacionado à saúde, né, a gente tem jornadas cirúrgicas, auditoria de contas, protocolos gerenciados, né, linhas de cuidados, né, internação, deshospitalização, enfim, diversas aplicações, onde a gente tem conjuntos de boas práticas, né, para uma galeria de aplicativos para usar mineração de processos, né, já focada nos desafios e nas regras, com modelo de referências prontos para adaptar para cada uma dessas realidades, mas com as boas práticas já inclusas, com modelos de dados prontos e com conectores prontos para cada um desses processos. Aqui trago alguns cases, né? Então, poxa, dentro do cenário de operadores de plano de saúde, na Unimed Paraná, a gente tem ali 3 milhões ao ano, né, de incremento ali de custo evitado na auditoria de contas automatizadas, né, então essa verificação de conformidade ela é realizada de forma contínua. As contas ali, 8% das contas que são alteradas, né, toda essa triagem é feita, né, pela verificação de conformidade. Então, o desafio inicial, né, era esse alto volume de contas, né, a alta sinistralidade, muitas contas com valores excedentes, né, e valores crescentes, né, uma dependência, né, de FT aqui, né, são as posições, né, muitos auditores, né, uma carga de custo operacional para conferir todas as contas, uma auditoria manual ali que demanda muito conhecimento especialista e profissionais muitas vezes de um custo elevado, que acaba aumentando o custo ainda da operadora de plano de saúde. E aí a solução proposta com o uso da verificação de conformidade, né, usando esse tipo de mineração de processo, é fazer uma análise contínua dessas contas, fazendo tanto a triagem quanto definição de regras de ação automáticas, né, para algumas dessas glosas, né, elas podem cair para um especialista ou já é algo consolidado e já de forma automática a conta já retorna, já reduz, não, eu só posso trocar
uma prótese no joelho direito, né? Ou para esse tipo de internação, né, fiz uma apendicectomia, né, eu só posso liberar 2 diárias para esse tipo de paciente, porque é o pacote já contratado com o hospital. Então, algumas restrições já podem ser feitas de maneira automática, que não precisa negociação, não precisa de hora humana para fazer esse tipo de análise. Outro case aqui relacionado ao hospital Marcelino Champagnat, né, onde a gente atuou, né, dentro desse hospital que tem 200 leitos, né, tem um desafio relacionado aos processos lá de faturamento de contas médicas, né, onde a gente tinha um envio dessas contas para o convênio com perca de prazo, e muitas vezes isso impedia o faturamento, né, apresentar uma conta de forma tardia, pode, né, a operadora tem regras que ela pode se recusar a pagar isso, além de prejudicar todo o fluxo de caixa do hospital, né? E com essa integração que a gente fez com o sistema de gestão deles, que no caso é o TASI, né, o TASI da Philips, né? Então, de forma automática, a gente se conecta, extrai, identifica o ciclo de fechamento das contas, onde estão os problemas, para antecipar e deixar o processo com os controles adequados ali para, dentro da realidade de cada convênio, de cada fechamento de conta, gerar os alertas e, por meio disso, fazer essa redução de 70% do lead time do faturamento. E isso gerou aí 2 milhões de ganhos financeiros com essa redução desse tempo de faturamento, né? Dinheiro no tempo, né? E isso de forma contínua, mantendo o processo dentro dessa guia, né? Então, tudo isso aí permite um controle, minimizar esses perdas nos prazos e, por consequência, aumentar o faturamento do hospital. Um outro cenário, aqui saves relacionados à redução de tempo de permanência, né, dentro do Hospital Santa Isabel, onde a gente trabalha basicamente na deshospitalização, né, então tinha um alto tempo de permanência, né, de pacientes, de internação, e isso prejudicava o faturamento do hospital, aumentava os custos da instituição, né. Então, por meio dessa análise cíclica, né, com gatilhos de controles e de forma proativa, alertando o que falta dentro dessa jornada, a gente conseguiu uma redução de diárias e tempo de internação, que gerou em torno de 1,7 milhões ali de redução ao ano, né, mais de 3 mil diárias economizadas aí ao ano, 35% de redução desse tempo de permanência. É um hospital que tem um volume bastante considerável de atendimento ao SUS, né, e todo esse custo dessas diárias adicionais muitas vezes acabam prejudicando a instituição filantrópica, né, então todo esse save, de fato, ele acontece dentro no cenário público, né, de faturamento público. Também foi criado ali um programa de gamificação, né, para os médicos com desempenho que giram melhor os leitos, né, para motivar ali o engajamento e, de fato, melhorar o resultado da instituição. Pertinho aí de vocês, né, pertinho na cidade de vocês, a gente também tem um case aí de gestão, onde era utilizado Excel, né, 1.002, é um hospital de grande porte, né, 1.002 leitos aí dentro da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, né, e o uso da Flux foi focado no cenário mais operacional, né, não de deshospitalização olhando a conduta clínica, mas olhando muitas vezes a higienização, o desafio de alocação de leito, qual, né, a necessidade para alocar aquele leito, né? Então, mais dentro dessa parte logística e de serviços para deixar o leito apto para receber aquele paciente com aquela condição. Então, tivemos ali uma redução do esforço operacional da equipe, né, e um aumento de 6% na adesão do SLA para a alocação das pessoas. Beleza, de cases comerciais, aplicações na prática, eu separei esses 3, 4, né, da saúde, né, publicações aí que a gente fez, né, a gente fez, acho que, dentro da Flux, mais de 10 publicações. Separei aqui 2 bases, né, que são as mais referenciadas que a gente acabou, né, dentro da etapa inicial do nosso projeto de pesquisa fazendo, né. Esse aqui, Process Mining Techniques and Applications, a Systematic Mapping Study, né, onde eu comentei que foi a ponte até para surgir o nosso primeiro projeto, né, que permitiu a existência da Flux, né, onde a gente
acabou criando bastante laços entre as escolas, né? Entre escolas de computação, engenharia, engenharia de produção, informática aplicada à saúde, né? E entre outros aí envolvidos. E também uma extensão onde a gente especializou, focado somente na saúde, e também outro estudo sistemático, né, que sempre serve de base para buscar aí bases, né, de onde aplicar, onde eu inicio minha pesquisa, né. E, né, o nosso interesse, né, o interesse da academia em geral na área da saúde, dentro de Process Mining, ele é bastante grande, né, então tem mais de 162 publicações somente com logs de eventos relacionados ao processo da saúde. E aí, por quê, né? Muitas vezes, esses dois, quando a gente olha tanto saúde quanto ICT, a gente tem muito orientado a serviço, né? O que é muito orientado a serviço? Uma variabilidade muito grande nos processos, né? Pacientes, né, com mesma condição clínica, com médicos diferentes, podem dar destinos diferentes, né? Então, a gente tem processos que muitas vezes, de acordo com a escola que cada médico aprendeu, ele pode dar uma conduta, né, uma sugestão clínica diferente. A mesma coisa, né, se a gente pegar um ICT aqui e focar, por exemplo, num Service Desk, poxa, quando eu tenho um problema na minha linha telefônica e, né, o atendente me manda fazer o quê? Reinicia teu modem, depois ele manda fazer o quê? Muitas vezes essas condições, elas são orientadas ao que está no mind map de quem está do outro lado te dando aquele apoio, aquele suporte técnico, né? Então também há diagnósticos e sugestões de ações, né? Então esses, né, de fato, os cenários de aplicações que a gente mais vê na academia também, eles estão relacionados a maior variabilidade de processo, maior aplicação de process mining, né? Mas na prática, a gente vê que quando a gente tem processos mais estáveis, né, como manufatura, né, ou finanças, ou enfim, enfim, aqui está por segmento, né? Mas quando a gente vê processos de segmentos que têm processos mais controlados, a gente tem uma facilidade de colocar esse controle contínuo sem tanta influência na ponta, né? Então, apesar de a gente ver a academia com um interesse muito grande nos processos com maior variabilidade, na prática e no mercado, o que a gente percebe é o contrário, né? Aqueles que buscam mais eficiência são aqueles que querem controlar e, de fato, eliminar qualquer ineficiência, deixando seus processos mais repetitivos possível, né? Como no caso da manufatura. Então, aí só de considerações finais dessa fala que eu separei para vocês hoje, né? A gente percebe que, né, Process Mining de fato traz simplicidade, né, para entender a execução do processo fim a fim, né, cobrindo aí todos os executores, recursos envolvidos, máquinas, homens, os KPIs, né, como a gente fala, eles indicam a dor, né, ajudam na gestão, mas com a complexidade atual dos processos, a gente precisa de explicação, né? E só indicar uma dor não basta, né? A gente precisa de fato explicar para conseguir atuar de forma ativa, né? E acionar as pessoas para quando acontecem problemas, esses problemas não aconteçam mais e de forma cíclica e eliminando essas ineficiências e deixando as barras, né, de controle estabelecidas para que aqueles problemas não retornem. E aí, obviamente, né, a verificação de conformidade tem um papel fundamental e chave nisso. Process Mining, ela entrega, né, uma inteligência para a operação, né, então a gente tem uma inteligência reconhecendo, né, toda essa tudo que acontece na realidade, né, e tendo com base os rastros, né, então contra dados, né, não há discussão, né, teve aquela violação, teve aquela marcação no sistema, então a gente trabalha sempre com base nas evidências de mundo real, né, que são os logs de eventos que estão nos sistemas, né, então não é subjetivo, como muitas vezes as discussões, né, de reuniões intermináveis dentro dos processos de mapeamento acontece, né, de ficar, olha, eu acho que tal coisa não acontece, ou acontece de vez em quando. Então a gente tem evidências do que acontece, em que taxa acontece, né, e quantas vezes aquilo aconteceu, e muitas vezes até qual o impacto financeiro de quando aquilo acontece, né.
A gente tem uma sinergia natural, né, entre Process Mining com RPA, com automatização, que acho que vai ser um assunto que vocês já têm também aí programado, né? Então, o Process Mining ele pode ser combinado antes, né, para descobrir, para identificar de fato quais são os caminhos e as variantes dos processos mais relevantes para serem automatizadas. Process Mining pode monitorar e controlar os robôs também. Os robôs também têm ineficiência, e ineficiências dos robôs também, por custo de licença, também pode ser caro, né? Não é só a ineficiência humana que é cara, a gente tem cases, né, usando aí ServiceNow e outros logs de evento, onde a gente percebe que muitos robôs eles acabam fazendo coisas repetitivas que aumentam o custo de licenciamento, né, e horas de robô também são passíveis da gente identificar quanto essa ineficiência impacta dentro de uma central de serviços compartilhados, né, dentro de grandes indústrias, né, e aqui, a pedido da professora, né, algumas áreas, né, que a gente vê aí como um interesse de pesquisa, né, então, poxa, análise de causa raiz, tem muito ainda para fazer, tem muito, com certeza, né, de combinar a aprendizagem de máquina para, dentro das violações, ajudar a identificar de fato o motivo prévio que gerou aquela não conformidade, então é um cenário que a gente já desenvolveu pesquisas de doutorado com outros alunos e temos algumas implementações, mas tem muito ainda para evoluir. Explicar regras, né, de verificação de conformidade, né, de fato, não só explicar, mas reconhecer elas também é um ponto forte ali e para tornar, para botar esses controles de verificação de conformidade de forma mais precisas e cíclicos, né, gerando novas restrições. Então, também é uma área bastante interessante, né? Dentro das AIs generativas ali, tanto a necessidade de definir conhecimento especialista, né? Então, poxa, para cada tipo de aplicação, né? Eu falei, por exemplo, order management, contas a pagar. Então, existe um linguajar, existe né, uma linguagem de domínio para cada um desses processos de negócio, que para a gente tornar não algo simples de usar, algo que facilite o diálogo de um especialista com a máquina, né? Usando aí muitas vezes a linguagem natural, tanto para pergunta quanto para resposta, a gente precisa capacitar, né, de fato, de conhecimentos dos N domínios, né, e com ferramentas específicas para isso, né. Então, facilitar o uso de Process Mining com as tecnologias de AI generativa são também um ponto de interesse nosso, né. Dentro de Task Mining, né, bom, falei basicamente Process Mining, mas Task Mining ele atua geralmente num nível um pouco abaixo, né, ou seja, eu estou olhando mais próximo das tarefas, né, eu abri a transação tal, digitei no campo tal informação, dei um Ctrl+C, Ctrl+V de uma planilha, copiei dentro do RP, ou o contrário, copiei do RP e botei num controle paralelo na minha planilha aqui que eu uso no dia a dia para facilitar minhas ações, né. Então, o Task Mining ele busca, ao invés de integrar com os logs de evento existentes nos sistemas transacionais, ele busca gerar esse log de evento por meio de agentes que estão observando, né, o desktop de quem está usando os sistemas, né? Então, fica muito mais focado. A pessoa abriu a calculadora, abriu o chat, abriu o Excel, deu Ctrl+C, Ctrl+V de lá para cá, copiou a informação. Aqui eu tenho, né, uma tarefa candidata, por exemplo, para automatização, porque a pessoa fez 300 vezes a mesma operação entre esses dois sistemas ou entre esses sistemas e o Excel dela, né? Então, esse, né, reconhecimento automático do que automatizar e até gerar scripts, né, que possam já fazer parte desse script de RPA para as ferramentas aí é um tópico também de interesse que tem bastante pesquisa ativa também nesse cenário, né? Descobrir aí esses melhores caminhos, realizar tarefas aí dentro dessas
qual é o início e o fim de determinada atividade, quais tarefas dentro daquela atividade, quem que performa melhor, quem que performa pior dentro daquela atividade, né? E não só por ranking, mas também para identificar ali eventualmente coisas que acontecem em paralelo, coisas que não deveriam acontecer em paralelo e que muitas vezes geram retrabalho ou estão associados ali à geração de algum retrabalho. Acelerar ali a criação de modelo de simulação, né? Então, poxa, tenho um processo descoberto, sei as restrições entre as transições daquelas atividades ou execução de cada uma dessas atividades, né? Preciso fazer uma melhoria aqui, né? Ou se eu maximizar e reduzir essa variante do processo, transformando ela nessa variante do processo, como que vai ser meu próximo mês a execução daquele processo, né? Então, toda essa questão de simulação, visto eliminação, junção de atividades, aumento de recursos. Então, tudo isso pode, com a descoberta, a gente consegue acelerar a criação de modelos de simulação. E toda a questão também de detectar anomalias no processo, né, para ter ações ali mais proativas, né, e usando aí as N técnicas, né, que existem relacionadas à inteligência artificial para detectar anomalias vinculadas aí à parte de descoberta de processo para complementar a melhoria contínua aí do processo. Então, são alguns tópicos de interesse, né, que havendo alunos aí da professora Lucinéia que queiram atuar em algum desses cenários, a gente deixa as portas abertas aí para dialogar. Acho que eu vou abrir para perguntas agora, professora Lucinéia. Muito obrigada, Cleiton, pela tua excelente palestra. Peço, antes de abrirmos para as perguntas, uma salva de palmas.